O sol ardente refletia sobre as águas do lago Chade, onde pescadores lançavam suas redes e mulheres carregavam jarros de água sobre a cabeça. O vento quente soprava sobre as aldeias próximas, enquanto crianças corriam entre as tendas e mercados improvisados. Então um homem vestido com simplicidade apareceu caminhando entre eles. Sua presença não era grandiosa por aparência, mas havia algo nele que chamava a atenção. Uma paz que parecia repousar sobre ele como uma sombra fresca em meio ao calor do deserto. Um ancião, com a pele marcada pelo sol e o tempo, aproximou-se e perguntou: Estrangeiro, quem és tu? O que fazes aqui em nossa terra seca e esquecida? Jesus sorriu e respondeu: Eu sou a água viva. Vim porque conheço tua sede, não apenas por água, mas por esperança. O ancião franziu a testa sem entender completamente, mas outros começaram a se reunir ao redor. Um jovem pescador perguntou: Senhor, de que esperança falas? Aqui no Chade lutamos para sobreviver todos os dias. O que pode mudar para nós? Jesus olhou para o horizonte, onde o lago já não era tão vasto como antes, e disse: Vejo uma terra de guerreiros e trabalhadores, um povo forte que resiste às dificuldades. Mas também vejo corações cansados, divididos entre o medo e a fé. Eu vim para trazer uma palavra para o Chade, pois esta terra ainda tem um propósito. A multidão murmurava entre si. Quem era esse homem? Como ele podia conhecer tanto sobre sua nação? Jesus então fitou os olhos do povo e se preparou para revelar a realidade do Chade e o que poderia ser feito para transformar essa terra. A multidão ao redor de Jesus crescia. Entre eles estavam anciãos que lembravam os tempos difíceis da guerra, jovens que sonhavam com um futuro melhor e mulheres que carregavam o peso da família sobre seus ombros. Todos queriam ouvir o que aquele homem misterioso tinha a dizer. Jesus olhou para o lago Chade, cuja água já não era tão abundante como antes. Tocou o solo seco com os pés e disse: Chade, vejo tua sede. Vejo teu solo rachado pela seca. Vejo o suor de teus trabalhadores e ouço os lamentos dos que perderam suas terras. Vejo tribos que deveriam caminhar juntas, mas que muitas vezes se dividem por disputas e desconfianças. Os rostos ficaram sérios. Eles sabiam que ele falava a verdade. Um líder local aproximou-se e disse: Senhor, somos um povo forte, mas também um povo esquecido. As dificuldades parecem nunca acabar. Muitos de nossos filhos partem em busca de uma vida melhor, pois aqui não há trabalho, não há paz. Por que o nosso sofrimento é tão grande? Jesus o olhou com compaixão e respondeu: O sofrimento de um povo não é invisível para mim. Eu vejo cada lágrima e ouço cada clamor. Mas pergunto-te, quem tem guiado o Chade? O orgulho ou a humildade? A justiça ou a corrupção? A fé ou o medo? Os homens e mulheres abaixaram a cabeça. Sabiam que sua terra era marcada por conflitos, instabilidade política e corrupção, e que isso dificultava o progresso. Um jovem agricultor de mãos calejadas ergueu a voz: Senhor, muitos aqui querem mudar, mas os governantes são injustos, os poderosos nos ignoram. Como podemos fazer diferença se somos apenas pequenos trabalhadores? Jesus apontou para o lago Chade, que sustentava a vida da região há séculos, e disse: O lago não seca de um dia para o outro. Ele desaparece pouco a pouco por falta de cuidado. Assim também, uma nação não se perde de repente, mas aos poucos quando o povo se esquece da verdade, da justiça e da comunhão. Se quereis um Chade forte, precisais reconstruí-lo desde a raiz. O povo começou a murmurar entre si. Havia verdade nas palavras dele, mas ainda não sabiam por onde começar. Então Jesus ergueu as mãos e disse: Ainda há esperança para esta terra, mas a mudança começa dentro de vós. O vento soprou mais forte sobre o lago, como se carregasse as palavras dele para cada canto do Chade. A multidão esperava ansiosa pelo próximo ensinamento, querendo saber qual caminho poderiam seguir para restaurar sua nação. O povo ao redor de Jesus permaneceu em silêncio, absorvendo suas palavras. O vento quente do Saara soprava levemente sobre o lago Chade, trazendo consigo a poeira vermelha do deserto. As águas que um dia foram abundantes agora estavam diminuindo, e essa imagem parecia refletir o estado do próprio país. Então Jesus olhou para os olhos cansados dos moradores e continuou: Chade, a esperança não está perdida, mas não pode ser encontrada nos homens que governam por ambição, nem na força das armas, nem na riqueza acumulada por poucos. A verdadeira esperança está na justiça, na verdade e no amor ao próximo. Um ancião assentiu com a cabeça e disse: Mas, Senhor, como podemos encontrar essa esperança?
Se nossa terra é marcada por divisões e sofrimento, Jesus apontou para uma mulher que carregava um jarro de água sobre a cabeça e disse: Vede essa mulher. Todos os dias ela caminha quilômetros para buscar água. Ela não reclama da distância, porque sabe que essa água sustentará sua casa. Assim também deveis caminhar em busca da verdade, da justiça e da reconciliação, sem desanimar. O povo refletiu. Eles conheciam o peso das longas jornadas em busca de água e sabiam que o esforço valia a pena. Então um jovem pastor de gado perguntou: Senhor, como podemos curar nosso país? Como podemos acabar com as guerras, a fome e a corrupção? Jesus respondeu com voz firme: Começai em vossa própria casa, sede justos em vosso trabalho, ensinai vossos filhos no caminho da retidão, rejeitai a mentira e a violência. O chade não mudará de cima para baixo, mas de dentro para fora. Se um homem mudar, sua casa mudará. Se sua casa mudar, sua vila mudará. Se a vila mudar, a nação será transformada. As palavras dele eram simples, mas carregavam um peso profundo. A mudança não viria por promessas vazias de líderes, mas pelo compromisso de cada homem e mulher em viver com retidão. Jesus então ergueu as mãos e declarou: O Tchad ainda pode florescer, mas precisais decidir. Continuareis a viver na escuridão do medo e da corrupção, ou caminhareis na luz da verdade? Eu sou essa luz. Quem me seguir não andará mais em trevas. A multidão ficou impactada. Eles sabiam que o país precisava de mudança, mas agora entendiam que essa transformação começava em seus próprios corações. Jesus então preparou seu último chamado, para que o Chad escolhesse seu destino. O povo estava em silêncio, refletindo sobre cada palavra dita por Jesus. O vento quente do deserto soprava levemente, como se o próprio tempo estivesse aguardando a resposta do Chad. Jesus deu um passo à frente e olhou para cada rosto, enxergando não apenas as dificuldades, mas também a força e o potencial de um povo que ainda podia se reerguer. Eis que te coloco diante de dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da destruição. Se escolherdes a verdade, a justiça e a fé, vereis tua terra restaurada. Mas se continuardes a andar nos passos da corrupção, da divisão e da opressão, o que restará para vossos filhos? Um líder comunitário, com as mãos calejadas pelo trabalho árduo, aproximou-se e disse: Senhor, queremos mudança, mas como podemos resistir aos que nos oprimem? Como podemos ter fé quando as dificuldades são tantas? Jesus olhou para o céu e respondeu: A fé não depende do que vossos olhos veem, mas da certeza de que Deus não abandona aqueles que o buscam. Se levantardes vossas vozes contra a injustiça, se vos unirdes como irmãos ao invés de inimigos, vereis a transformação começar. Um jovem pastor de gado, segurando seu cajado, se ajoelhou e exclamou: Senhor, queremos que o Chad seja restaurado, mas precisamos de ti para nos guiar. Outros começaram a se ajoelhar, um por um, até que toda a multidão estava de joelhos diante dele. O povo entendia que sozinho não poderia mudar o país, mas com Deus nada era impossível. Jesus abriu os braços e declarou: Se o Chad buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais lhe será acrescentado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me seguir não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. O vento soprou forte sobre o lago Chad, como se a terra estivesse respondendo ao chamado. O povo sentiu um novo ânimo, um novo fogo queimando em seus corações. A esperança não estava perdida. Ela estava diante deles, na pessoa de Jesus. E assim sua presença começou a se dissipar, mas suas palavras continuariam ecoando nos corações daqueles que escolheram segui-lo. O Chad nunca mais seria o mesmo. Isaías 58:11. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos e fortalecerá teus ossos. Serás como um jardim bem regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Esse versículo reflete perfeitamente a mensagem de Jesus para o Chad, uma promessa de restauração, provisão e direção para aqueles que o buscarem.